Beleza, o pessoal vai entrar, vai começar a entrar. Aí, Clovão, seja bem-vindo. Bem-vindo, turma. Só aguardando o Cauê. Heleninha. Sejam bem-vindos, pessoal. Só aguardando o Cauê. O Cauê já vai entrar. E aí a gente já começa o nosso bate-papo. E aí, todos bem? Todos seguros? Rô, seja bem-vinda. Legal, legal. Vão se aconchegando. Logo, logo vamos começar o bate-papo. Aê, Cauê, chegou. Aê. Legal, turma. Fala, meu irmão. E aí, Pitoco? Tá dando pra me ouvir direito aí? Tá tranquilo, tá normal. Muito bom te Legal. ver, cara. Feliz de te ver, de poder falar com você um pouquinho. Eu que fico feliz pelo convite e muito legal a ideia do Yacht Club e muito legal poder falar contigo. Pra quem não sabe, o Pitoco e eu, a gente é amigo de longa data, então é live de comadre. É verdade, foram vários anos remando junto na minha querida Roemana, lá em Santos, né? Isso aí. E eu sinto saudade da época também. Tô feliz, mas a gente tinha um astral muito bom na época. Sempre, Roemana tem um astral muito bom sempre, né? Ó, minha mãe tá online, seja bem-vindo, mãe. Legal, cara. Bem, eu acho que tá agora 8:01. Vamos iniciar então. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos com o pessoal acompanhando aí. Hoje eu tenho o grande prazer de bater papo com meu querido amigo, parceiro, mestre, já de longa data, Cauê Serra. Esse é um projeto do Yacht Clube da Bahia, de um projeto chamado Pedal for Life, tá? O projeto iniciou por causa da quarentena, mas o intuito é a gente dar continuidade aí, porque esses bate-papos são bem legais e agregadores, tá? Convidei o Cauê hoje para conversar um pouquinho. Para quem não conhece o Cauê na canoagem, eu acho um pouco provável. O Cauê é um dos primeiros remadores, né, da primeira leva de remadores que nós tivemos aí de canoagem polinésia aqui no Brasil. Inclusive, eu convidei ele para falar um pouquinho disso também. Um pouquinho da história dele, um pouquinho de como ele se envolveu com a canoagem aqui no Brasil. E um dos intuitos do nosso bate-papo de hoje é ele falar um pouquinho da experiência dele lá fora também, porque a vivência, a canoa polinésia nos países, né, nas regiões onde ela é nativa, vamos dizer assim, né, o trato com a canoagem, com o esporte, a vivência, o respirar a canoa polinésia é um pouco diferente ainda do que nós temos aqui, né? E como ele já teve contatos aí, tanto do sul-americano quanto mundiais, quanto viagens particulares que ele fez, né, para Havaí, né, para Oceania, eu queria muito que ele contribuísse conosco, falando um pouquinho disso também. Então vamos lá, para o Cauê falar, não para mim falar, tá? Fica à vontade, meu irmão, nós estamos aqui para conversar, tá? Conta um pouquinho, para quem não lhe conhece, conta um pouquinho quem é o Cauê Serra. Legal. Então, mais uma vez, galera, para quem entrou agora, eu queria agradecer ao Pitoco pelo convite, agradecer ao Yacht Club. Sempre fui muito bem recebido todas as vezes que eu fui até aí. E, bem, eu já, como o Pitoco falou, eu remo desde o início da VA aqui no Brasil. Quando a canoa chegou entre 2000 e 2001, eu remava por paixão
E aí fui me dedicando cada vez mais. Eu acho que em 2003, 2004 eu já estava dando aula de canoa. E comecei também a me dedicar às competições, né? E fui me destacando nas competições de OC1, posteriormente de V1. E em 2012 surgiu a oportunidade de abrir minha própria escola. Então, veja bem, eu comecei a dar aula em 2003 e só abri minha própria escola em 2012, que foi quando eu realmente achei que eu estava pronto para isso, com bastante bagagem, né? Foi quando eu achei que eu poderia fazer algo diferente, né? Quando eu achei que eu poderia fazer um clube com uma ideologia diferente, muito próximo ao que eu tinha visto no Havaí, no Tahiti. E aí sim surgiu a Roimana, que em havaiano significa o espírito do remador. Tá? Então eu tento trazer essa ideologia para o meu clube. E realmente traz, assim, eu senti na pele. A gente vira realmente uma família e carrega esse espírito. Eu vou até pedir para você falar um pouquinho mais para frente sobre isso, porque esse espírito do remador, ele envolve várias coisas, né? Inclusive conceitos morais aí que os polinésios seguem, né? Respeito à vida, ao meio ambiente, ao próximo, aos antepassados, a um monte de coisa, né? Então, é legal quando a gente sente isso numa base, né? Num grupo. Eu não digo nem a base é física, mas no grupo, né? É importante ter esse sentimento, desenvolvimento desse sentimento, né? Perfeito. Travou aí? Não, tô ouvindo. É que eu tava parado. Tá. Não, eu tô te ouvindo. Perfeito. E aí, com a Roimana, surgindo a Roimana, começaram os trabalhos. Eu lembro que começou com a Pulo Roi ou foi com a Nalu que começou primeiro? Ou foram as duas? Então, eu comecei com uma canoa alugada de Bertioga, a Liliu Ocalani, dos irmãos Riesco. Né? O Vagninho me deu maior força no início da Roimana, alugando. Então, com uma OC6 só, eu comecei a dar aula. E aí eu comprei minhas canoas próprias, a Pulo C4, comprei juntas, e aí começou a crescer bastante. Pô, legal, show de bola. E aí vieram as competições, né? Foi natural, o caminho foi natural, né? Foi. Você já competia, né? Faltava competir com a base. Eu já competia, antes mesmo de remar, eu já competia, eu era nadador, né? E então eu já tinha um pouquinho de competição assim, mas às vezes tentava fugir um pouco disso. Quando eu comecei a remar canoa individual, eu comecei a me apaixonar um pouquinho mais. E alguns tipos de prova da canoa também me atraíram bastante, né? Na verdade, uma coisa que sempre me chamou muita atenção são as provas de downwind, né? Então eu Uhum. assistia os vídeos da Molokai Rui, principalmente. E eu queria muito competir provas como aquela, como a Molokai Road. Fantástica a prova, né? Tá aí, Pitoco? Deu uma travada Bom, aqui. tô aqui Tá, sim. legal. Legal. Então, eu comecei a me dedicar muito aos treinos, principalmente de OC1. Quando começou, a primeira OC1 não veio junto com a OC6, né? A primeira OC1 acho que surgiu no Brasil em 2003 ou 2004, que era uma canoa do filete. Isso. Então, a partir dessa primeira OC1 que começou a ter as canoas individuais. Então, isso foi muito legal, porque remar de OC1 trazia uma grande liberdade, sabe? Poder treinar sozinho. Treinar de OC6 é muito legal, envolve toda a questão do espírito de Ohana, né? Espírito de família. Mas, às vezes, para treinar sério, de OC1 você consegue puxar um pouquinho mais pesado, né? Nem sempre a Sim. equipe está no mesmo espírito que você.
Então, de OC1 eu realmente comecei a evoluir bastante meus treinamentos, né? E eu vou ser sincero, eu gosto muito mais de treinar do que de competir. Mas as competições acabam dando um norte, né? Acabam sendo um empurrão, né? Então você treina pesado quando você tem um objetivo, né? Quando você tem uma competição em vista. E aí fui me dedicando, fui começando a me destacar. Demorei bastante para começar a ganhar medalha na categoria individual. Aí fui chamado para a Tribo Quipira, que foi uma equipe assim, de destaque, onde eu fui campeão brasileiro. Comecei a conquistar algumas medalhas na OC1. E como eu disse, foi a hora que eu passei para a V1 e aí fui campeão brasileiro. Fui campeão brasileiro 5 vezes seguidas de V1. Sim. E você comentou, bem, resultados fantásticos. Isso aí mostram a sua dedicação e empenho, né, em relação à canoagem e o seu espírito, né, de remador, o comprometimento com o esporte. E eu sei que você também tem um comprometimento com a cultura, né, por trás, porque muita gente entrou na canoagem pela prática do esporte e não tem, às vezes, muito contato, às vezes a base não trabalha muito da Baiana, que é oriunda também da Polinésia, né? Eu sei que você tem, por lhe conhecer há muitos anos, eu sei que você tem isso muito forte dentro de você e é algo que eu respeito e eu também tá dentro dos meus princípios também, né? E por isso que eu acho que a gente fala a mesma língua nesse aspecto aí. Essa seu contato começou antes? Eu sei que você fez uma Molokai Roi junto com uma galera forte daqui, junto com o Minduim, com o Mateiro. Foram os desbravadores, os primeiros a irem para fora daqui, né, para fazer essa prova. Você já tinha um contato com a cultura antes ou foi a partir daí? Bem, eu sempre gostei de surf, né, e gostava bastante da cultura, né, do soul surf, né, o surf de espírito. Então eu sempre me interessei bastante pela Polinésia e principalmente pelo Havaí, né. A gente sempre Sim. teve muito mais mais material do Havaí do que da Polinésia, do Tahiti em si, né. Verdade. Então, quando a canoa chegou no Brasil, eu já remava caiaque, né. Eu já remava caiaque. Quando a canoa Havaiá chegou no Brasil... Pode falar, tô ouvindo. Havaiana. Então eu já conhecia alguma coisa. E o começo foi bem difícil aqui no Brasil, porque praticamente em 2000, 2001 não tinha internet, né? A gente não tinha como conseguir material. Então o Filete ajudou muito nesse início. Ele trazia vídeos em VHS do Havaí, ele trazia livros xerocados do Havaí, e aí a gente ia estudando a partir daí, né? Agora, lógico, em 2007 foi minha primeira viagem para o Havaí, foi a primeira equipe brasileira a sair do Brasil para competir lá, porque existe um grupo de brasileiros que moram no Havaí que já competiam lá. Né? Essa foi a primeira vez que um grupo saiu daqui. Estava eu, o Minduim, o Fábio Paiva, o Pedro Pedrosa, o Paulo Cordeiro e o Vitor Marçal. E aí eu pude vivenciar tudo aquilo que eu sempre sonhei. E realmente, aquela viagem foi fantástica. Ver tudo que eu sempre imaginei, tudo que eu sempre sonhei sobre a canoa, né? E a Molokai Roi é uma prova muito especial, né? É uma prova tradicional, é a prova mais tradicional do Havaí, né? E ela tem uma energia, um espírito que eles valorizam muito lá. E é uma prova duríssima, né, cara? Sair num oceano aberto, com as ondas imensas que tem lá no canal entre as duas ilhas, né? Eu até conversei outro dia pessoalmente num papo com o Mateiro,
E ele tava, porque ele já fez a prova de várias modalidades diferentes, né? Tudo que pode, se puder, só não fez nadando, o resto ele foi. E ele fala que tem alguns trechos que tem ondulações imensas, né? Correntes fortes, né? Ventos, que é complicado de... Você já fazia leme? Foi você que fez o leme nessa ocasião ou não? Desculpa, Pitoco, travou um pouquinho aqui o finalzinho da pergunta. Nessa primeira experiência na Molokai, Roy, foi você que fez o leme? Você já fazia leme? Ou como é que foi? Foi outra pessoa? Não, eu já fazia leme, mas eu acabei não entrando no leme, a gente fez uma estratégia lá, eu acabei fazendo só o banco 1. Né? Eu era o mais novo da equipe e tal, então para manter o ritmo eu entrava só no banco 1. Para quem não conhece o Molokai Rui, ela é uma... Bem, a volta de Santa Mara aqui no Brasil, ela se baseia na Molokai Rui. Então é basicamente o mesmo sistema, né? São 9 remadores com um barco de apoio que se revezam de 3 em 3 pessoas. Então a gente tem 6 pessoas ali remando, 3 descansando no barco de apoio e você tem revezamentos ali de 15 minutos, dependendo ali da equipe, né? A distância é um pouquinho menor que a Santa Amaro, são uns 60, 65 quilômetros, são uns 10 quilômetros a menos que a Santa Amaro. Em compensação, as condições são muito maiores, né? O Sério? Caive Channel, o Caive Channel é o canal entre Molokai e Oahu, né? É justamente essa a travessia da Molokai Rui. O Caive Channel, dependendo da força dos ventos ali, ele gera ondas muito grandes. No caso, o ano que eu fiz não estava grande, não foi um ano clássico, mas também não foi um ano de flat, né? Tinha onda. O que acontece é que muita gente acha que Molokai Rui ela é uma prova só de downwind, que sempre tem onda. E na Uhum. verdade não. Tem anos que está flat e tem anos que está contra. Teve ano que o pessoal pegou vento e correnteza contra, né? Agora, Nossa. existe, lógico, uma predominância de vento e de ondulação a favor. Tem ondulação a favor, mas não é. Não vá lá pensando que é uma prova para downwind. Quem vai pensando que é moleza, passa puro, né, cara? Não tem jeito. A condição é dura mesmo. É, E no finalzinho da prova, você chegando em Oahu, você ainda tem toda uma condição de maré ali que é preciso conhecer muito o local. Então, um dos grandes segredos da Molokai Rui é justamente você ter um bom barqueiro, né? Lá eles chamam de Scotch Boat, né? O barco que vai te guiar. Porque quando você larga de Molokai, da canoa, você não vê o Arro, porque não você tem a está mínima muito próximo, noção, né? Mar aberto. não tem noção, né? Porque você está muito próximo ali da linha d'água. Então, na primeira parte, quem vai te guiar é o barqueiro, tá? E dependendo, se você tiver ondulação, você vai ter que subir o canal primeiro para depois mirar para o arro, né? Então, um bom barqueiro ali é um dos maiores segredos da Molokai Rui, né? Para você realmente fazer uma boa linha. É, uma boa linha, a gente sabe que economiza uns quilômetros aí. Quem não faz uma linha boa vai indo um pouco mais aí. Se a condição tiver contra, como você comentou em alguns anos, terrível, né? É aqueles quilômetros a mais. E como é que é, cara, falando aí, usando ainda o Molokai Rui, como é que é a relação do pessoal com a canoa, né, o pessoal que nasce, a gente brinca que o pessoal no Havaí, na Polinésia, não tem um berço, eles nascem colocados na canoa, né? Como é que é a relação deles com a canoa? Eles têm algum ritual, alguma coisa que é feita antes? Você pôde vivenciar um pouquinho disso lá, quando esteve lá? Deu tempo? Sim. Então, acho que primeiro é importante ressaltar que eu tive algumas experiências no Havaí, no Tahiti, mas que não representam o todo, né? Na verdade, o que eu vou falar foi o que eu vi, tá? Então,
a pessoa pode falar, pô, mas o Cauê falou que é assim, que é assado e eu não vi isso. Na verdade, o esporte é muito grande, o esporte é muito grande. Então, eu fui 3 vezes para o Havaí, fui 2 vezes para o Tahiti, mas ainda assim eu não tive uma experiência completa, né? Eu não vi tudo o que o esporte pode oferecer, tá? Claro. Então, muitas pessoas podem ter ido para o Havaí e ter tido uma experiência muito diferente da minha. Mas o que eu vi assim no Havaí ó, apareceu uma pergunta aí, né? É, o que você acha do futuro da canoa havaiana? O esporte é recente, entre aspas, aqui no Brasil, né? Já chegou no auge do crescimento de atividade ou ainda tem muito a crescer no Brasil? Vê como esporte olímpico, né? Uma perspectiva de se tornar esporte olímpico? Legal, legal. E aí, vou responder primeiro a sua pergunta do Havaí, E né? aí não Da perde. E aí a gente volta no assunto. e a gente volta. Então, a gente imagina realmente que no Havaí o pessoal cresce já dentro de uma canoa, mas não é bem por aí. Na verdade, no Havaí, a força da colonização foi muito forte, né? Tanto que no Havaí eles não chamam a canoa de vaa. Apesar da canoa em havaiano se chamar vaa, Uhum, eles chamam de Outrigger Canoe. Tanto isso. que a sigla OC vem É de por causa Outrigger disso. Canoe. Exato. Outrigger Canoe nada mais é do que o nome da canoa em inglês, né? A canoa de flutuador lateral. E isso é um grande, é uma forma de mostrar como a colonização inglesa interferiu muito ali na cultura, né? No Aham. Tahiti, por exemplo, a canoa é chamada de vaa, né? Então a colonização não foi tão forte. Então no Havaí não tem, nem todo mundo sabe o que é a canoa, nem todo mundo rema, sabe? Não é, o esporte principal do Havaí ainda é o surf, Surf, né? apesar de serem duas práticas muito próximas, né? Uhum. No Havaí se prega muito a cultura do waterman. Waterman, o que que é? É o cara que rema, é o cara que surfa, que Surfa, nada, nada. mergulha, que... Então, o cara que rema, ele surfa. O cara que surfa, ele rema. Não é como aqui no Brasil, que são tribos diferentes, né? Aqui em Santos, às vezes, tem até estranhamento. O cara que surfa tem birra com o cara que rema, o que é uma grande Sim, bobagem, porque no Havaí é tudo uma coisa todo só, mundo faz praticamente. tudo. É. Mas não é muito como a gente imagina no Havaí, que você vai remar desde criancinha. No Tahiti, sim. No Tahiti, como eu disse, a colonização francesa não foi tão intensa assim, né? Não houve uma Não, subjugação assim não forte sobrepõe da... a cultura deles, né? Isso. Então, realmente lá você vê muita criança remando. Tanto que no Tahiti existe uma V1 própria para criança. É Uma mesmo? V1 pequenininha. É. No Havaí você não vê OC1 pequenininha para criança, né? Tem muita molecada remando, mas no Havaí é mais os jovens, né? No Tahiti não, já desde criança eles Pequenininha. remam, né? Que legal. Eu acho fantástico essa parte cultural, né? Por trás do esporte. É uma coisa que eu sei que lhe agrada também, né? Então a gente tem imagem, essa imagem talvez seja mais do Tahiti do que do Havaí, né? De eles terem o contato desde pequenininho com a canoa, né? É algo é, transcende o esporte, né? É algo que é muito maior para eles, né? Esse E contato. eu tive esse choque também, né? A primeira vez que eu fui pro Havaí, eu vi canoa doidado e eu falei, caraca, isso aqui é a meca do esporte. Mas aí na sequência, 2 anos depois eu fui pro Tahiti e aí eu tive esse choque tremendo, porque no Tahiti é muito mais forte. No Tahiti, sim, todo mundo sabe o que é canoa, sabe? Quando eu cheguei no Tahiti, no aeroporto, o guarda chamou a gente, pediu para eu abrir a bagagem, aí ele pegou meu remo, ficou olhando assim, falou, pô, foi feito no Brasil? Então, na verdade, até o guardinha lá do aeroporto, ele queria ver o meu remo, na verdade. A Então, curiosidade era em cima do remo, para ver se era de qualidade ou não, né? Igual eles estão acostumados lá.
Foi mais ou menos isso. Então, no Tahiti, sim, todo mundo rema, todo mundo fala sobre canoa. É muito mais próximo do que a gente tem com o futebol aqui no Brasil, né? No Havaí não é tanto assim. E não é e é de se esperar que nós tenhamos hoje em dia, né, as equipes do Tahiti, né, da Oceania, elas têm puxado o esporte, né, muito. Nas competições de ponta, você vê que os caras estão sempre é, na frente, né, sempre às vezes trazem técnicas, né? Como uma vez a gente conversando falou, né? Se a gente, qual que é a melhor técnica de remar? Se eu perguntar para 10 treinadores diferentes, os 10 vão falar uma técnica, né? Existe um padrão entre aspas, né? Mas cada um tem o seu jeitinho aí, seu pitaco na remada. E você vê às vezes surgindo umas remadas diferentes e normalmente quando surgem vem de lá, né? Vem da região Tahiti, né, da região, eles têm puxado bastante. Acho que por causa dessa parte cultural, né, eles estão envolvidos, estão sempre buscando estar na frente, né? Para eles é quase questão de honra, né? Por ser o esporte deles, né? Como você comparou, né? E eu também comparo como futebol. Aqui a gente sempre quer estar brigando, né? Pelos títulos. Eles são a mesma coisa, né? Exatamente, é. Como a gente tem um número de praticantes muito maior no Tahiti, praticamente todo mundo rema, então você tem uma seleção forte, né? É, Você vai cair na água ali com 200, 300 outras pessoas, né? Se você vê a maior prova de canoa individual do Havaí, é a Molokai Solo, né? A Molokai Solo, na largada, tem cerca de 100 oceanos entre homens e mulheres, tá? Uhum. 100 oceanos entre homens e mulheres. No Tahiti, a maior prova individual é a Teaito, tem ali 400 homens só na largada masculina. Se você vai ver, vai juntar todas as largadas, homens, crianças, né, vai dar quase 1.000 remadores. Então, esse ambiente é extremamente seletivo e a competição é muito forte. Então, não é à toa que os taitianos realmente puxam aí o ambiente competitivo da VAA hoje em dia, né? A evolução da canoa como um esporte, né? Eu vejo muito eles puxando isso, né? Sim. O esporte, alavancando o esporte na parte competitiva, né? Eles têm muito isso. Exatamente. Falando da parte competitiva, vamos responder a pergunta Isso, estava e pensando nisso mesmo. Do Matheus, né? isso. Boa, Matheus, Vamos lá. obrigado pela pergunta. Ele perguntou se o Brasil já está no auge do seu crescimento, né? Na verdade, não. O Brasil é um país continental, né? Então a gente tem muito que crescer ainda. Porém, como eu já andei falando por aí, eu me preocupo um pouquinho com o crescimento. Acho que a VAA tem que crescer sim no Brasil, mas a VAA tem que crescer com qualidade, né? Sim, também concordo. Infelizmente, Essa opinião a também. gente vê um pouquinho de. A gente vê um crescimento desordenado no Brasil, né? A pessoa que rema há 3 meses compra uma OC6 e já vira professor. E isso não existe lá fora, né? No Havaí, você vai ter um grande técnico que vai estar treinando uh, os antigos, os remadores mais antigos do clube vão estar treinando os remadores intermediários, o remador intermediário vai estar ajudando o remador iniciante, tá? Mas você vai ter que passar como se fosse uma passagem de faixa, né? Você vai ter que Exato, eu ia passar falar isso. até poder ensinar alguém. No Tahiti, nem se fala, né? No Tahiti, por ser um ambiente competitivo muito grande, lá pelos 30 anos, você já não é um atleta de ponta, né? Na Sim. verdade, os atletas de ponta é dos 20 aos 30 anos. Então, com 30 anos, você já vai virando técnico, né? Ah, que Porém, legal. por aí. Porém, no Tahiti, já estão criando um curso de formação do professor de VAA, né? Você faz esse curso para você ser regulamentado a dar aula, né?
E como eu vivo falando, o maior exemplo é a Austrália. Na Austrália, para você dar aula, você precisa fazer um curso, só que para você fazer esse curso, você tem que comprovar que já rema há 3 anos. Então, você tem que comprovar que você é um remador já, né? E no Brasil, infelizmente, isso não acontece, né? Pessoas com menos de 1 ano de remada já abrem seu próprio clube, o que eu acho errado. Eu acho Sim. que isso pode gerar um crescimento desordenado no Brasil, que a longo prazo, a médio longo prazo pode gerar problemas, sabe? O nosso esporte pode ser mal visto. Sim. É uma das minhas preocupações, porque a partir do momento que você não tem remadores experientes no comando de bases, você acaba mexendo com a questão de segurança também, né? Exato, E exato. normalmente a pessoa vai fazer leme, ela não só tem que ter noção de mar, mas tem que ter noção, às vezes, de situações de perigo, embarcações, né? A gente, em Santos, por exemplo, onde tem muitas bases, nós passamos ali pelo canal do Porto de Santos, então tem embarcação, tem navio cargueiro passando toda hora. E isso acontece em outros locais, em outras cidades também, né, no país aí. Tem cidades grandes, Vitória, Rio de Janeiro, né, tem outros locais também, que é importante realmente. Eu acho que a gente, aos poucos, não queria entrar muito nesse assunto, mas acho que aos poucos a gente começa a, a, a estruturar um pouco melhor o esporte aqui no país. Demos alguns passos aí há alguns anos atrás, né, de alguns anos atrás para agora, mas é claro que ainda tem muita coisa para ser feita, né? Não estamos ainda próximo do que você, por exemplo, presenciou lá fora, né? Exatamente. Infelizmente falta uma bagagem aqui para a gente no Brasil, né? Como a canoa tem sua origem há cerca de 3.000 anos atrás, né? Então, se você vai no Havaí falar de canoa, o cara tem uma bagagem de 3.000 anos para falar, entendeu? Aqui no Sim. Brasil a gente tem a canoa há cerca de 20 anos. É pouco, é É pouco. bem pouco. É verdade. E você acha que a canoagem polinésia ela pode se transformar num esporte olímpico? Você acha que tem? Você vê mais países praticando? Porque tem que ter um número para virar esporte olímpico, né, pessoal? Tem que ter um número de países praticantes, né, da modalidade. Né? Na verdade, assim, existe um movimento, sim, né? Se eu não me engano, nas próximas Paralimpíadas, a VA vai entrar. Oh, fantástico. A VA se tornou uma canoa, uma embarcação muito interessante para atletas, né? A V1 é usada para os para-atletas, porque É a uma canoa V1, para quem não segura, né? sabe, oi? É uma embarcação segura. Ela é segura porque ela tem um flutuador lateral, né, diferente do Sim, caiaque, e ela não necessita de um leme de pedal, né? A V1, para quem nunca remou, você faz o leme todo com o seu remo. Então, para quem não tem uma perna ou para quem tem limitação de movimento dos membros inferiores, a V1 se tornou uma embarcação muito interessante, né? Ela traz sim, liberdade. A hora que o paratleta senta numa V1, ele fica igual a qualquer outro remador de V1, né? Olha a liberdade do cara, olha que maneiro isso. Então, se eu exatamente. não me Compete de engano, igual para igual qualquer um. exatamente. Então, se eu não me engano, a V1 vai entrar nas Paralimpíadas do Japão, que vai ser ano que vem, né? Agora, por causa do Sim, corona. Mas das Paralimpíadas para as Olimpíadas, lógico, é um salto bem mais fácil, mas tem toda uma série de critérios aí a serem atendidos, né? Não é tão simples quanto a gente pensa. Na verdade, a V1 ia entrar nas Paralimpíadas do Brasil. Tanto que existe a moeda de R$ 1 com uma V1. Não sei se vocês já viram, né? é verdade isso. Eu tinha até esquecido disso. Mas foi E aí, mesmo. de última hora, a V1, a VA, foi retirada, né? Então, é um processo burocrático bem chato, né? E eu não sei exatamente se os polinésios têm exatamente esse interesse, né? Por conta daquilo que a gente estava falando. A VA tem um lado cultural muito forte, né?
os técnicos polinésios e havaianos, eles insistem muito no lado cultural da canoa, insistem Sim, muito que a canoa é uma ferramenta de educação, tá? No Havaí mesmo, o professor de canoa, ele é voluntário, não é um trabalho pago. Então, o cara que dá aula de canoa no Havaí, ele faz isso de forma voluntária. E a canoa é uma ferramenta da comunidade, é uma ferramenta da coletividade. Você vai ensinar a molecada a respeitar seus coleguinhas, a respeitar a comunidade. Você vê toda hora os clubes de canoa ajudando no plantio de mudas, de plantas nativas. Então, os clubes de canoa são muito ativos na comunidade lá no Havaí. No Havaí e no Tahiti, né? Ao contrário do que a gente vê no Brasil. No Brasil, muitas vezes, o clube de canoa é uma academia. E não é essa a ideia, né? é. Lá fora os conceitos morais eles são passados já desde pequeno dentro da própria canoa, né? Remar de OC6, você tem a oportunidade de trabalhar vários conceitos morais ali dentro, né? Porque você trabalha em equipe, têm que trabalhar como uma unidade, né? Então vocês têm que desavenças, essas coisas têm que ser trabalhadas, compartilhar, você aceitar pessoas às vezes que pensam diferente. Na canoa não pode haver isso, né? Então é legal isso, né? Essa parte. Eu sei que não é em todo lugar. Eu lembro da minha experiência na Roimana, que a Roimana ela participa de algumas ações sociais bastante importantes, né? Eu sei que outras bases também participam, mas desde a parte de recolhimento de lixo, que eu sei que tem em alguns períodos do ano, e que vocês fazem, participam de campanhas, né? Vão para outras praias, remam, recolhem o lixo, né? Se você quiser, pode até falar um pouquinho mais disso. E tem outros trabalhos sociais também, que eu sei porque eu cheguei a participar também de alguns quando eu ainda estava em Santos, antes de me mudar. E eu acho legal isso, porque você faz o que dá para fazer para empregar um pouco da cultura polinésia também na canoagem aqui no Brasil, né? E eu acho isso bem importante, muito importante a gente difundir isso, né? Essa essa veia que todas as bases deveriam ter, né? Mas a gente sabe que nem todas têm, né? É bem por aí, Pitoco, é o que você falou. A canoa, sem a sua cultura, né? Ela é um esporte como qualquer outro, né? Então, o que torna a VAR interessante é justamente isso. Na Roimana, eu até tento, eu gostaria de fazer mais eventos, mas nem sempre é fácil. Sim, Para quem não conhece, aqui em Santos, os clubes de canoa ficam na mureta da praia, né? Ficam num trecho ao lado da calçada e a gente entra no mar através das rampas de acesso ao mar. As canoas não ficam na praia aqui em Santos. E toda a ponta da praia passou por uma grande reforma nesses 2 últimos anos. E às vezes o acesso ao mar é difícil. Então, pegou bastante dessa realidade, né? Na maré baixa a gente sofria adoidado para colocar a canoa na para água. colocar na água, Então eu queria muito trabalhar com públicos diversos, trabalhar mais com criança, trabalhar com para-atletas. Só que a gente tem uma limitação muito grande aqui em Santos, né? Apesar que a obra está se finalizando e está melhorando muito assim, a condição da rampa, mas ainda não é a realidade que eu tenho. Em compensação, a gente tenta participar de eventos de limpeza de praia, né? A gente está sempre cuidando da rampa. Então isso é uma coisa muito maneiro, né? O que que o clube de é, canoa traz para a sociedade, né? A gente usa um espaço público ali para guardar as nossas canoas, mas o que que a gente dá em contrapartida? Pô, a gente sim, cuida do local ali, sabe? A gente usa aquela rampa todo dia, então a gente está sempre limpando ela, retirando o lixo. Então, as rampas daqui de Santos, cada vez mais a gente consegue observar animais marinhos. Está crescendo muito o número de tartarugas aqui. Ao mesmo tempo, a gente está ocupando de forma benéfica um espaço que poderia estar ali ocioso, sabe? Um espaço que poderia estar sendo usado para
outras coisas, né? Mas está sendo usado para esporte, está sendo usado para promoção de saúde, né? Então, É, a ideia de tudo é mais ou menos essa. a canoagem, ela é. Eu conheço poucos esportes que são tão inclusivos quanto a canoagem, né? Na canoagem você não tem limitação de idade, você não tem limitação de, né, qualquer, limitações físicas, qualquer pessoa pode praticar, né? E existe uma aceitação muito grande. A família Vaá é uma família que normalmente recebe bem as pessoas, né? Qualquer pessoa que queira praticar o esporte. Então, é legal isso de. Também é uma. Como no Tahiti ele é inclusivo, aqui no Brasil eu acho que poderia e serve muito para isso também, né? Não só a parte física e nem a parte competitiva, mas a parte social, né? A canoa tem uma parte social, um apelo social muito forte, né? Exatamente. O conceito é esse, né? É o que você falou. As pessoas que sentam dentro de uma OC6, elas têm o mesmo objetivo, mas elas não pensam de forma exatamente igual. E aí elas Sim, vão ter que se entender ali, né? Então a canoa é um microcosmos, né? A canoa ela representa a sociedade, né? Você vai ter um cara que vai estar mostrando ali a linha, mostrando a direção. Você vai ter um cara que vai estar ditando o ritmo. Você tem outro que dita quantas remadas para cada lado. Tem outro que está equilibrando a ama. Cada um tem sua função dentro uma da função. sociedade, dentro da canoa, né? Exatamente. E muitas vezes as pessoas chegam na base, e eu falo isso porque já passei, né? Por isso também, as pessoas chegam às vezes com cacuetes, vamos dizer assim, de fora, né? E traz isso para dentro da canoa. E aí a gente tem que administrar isso dentro da canoa, né? Não tem jeito. A ideia, galera, é a gente aprender dentro da canoa e levar isso para nossa vida, sabe? Exato. Você vai lidar com pessoas diferentes, você vai lidar com pessoas difíceis dentro da canoa, você vai aprender com isso dentro da canoa e você vai levar isso para o seu dia a dia, Sim. né? A ideia é essa. Voltando um pouquinho, é, falar um pouquinho das competições, você teve experiências em alguns mundiais aí, né? Você foi para fora correr mundial. Conta um pouquinho da experiência, cara. Como é que foi participar, a experiência, inclusive os melhores, eu não sei se ainda são, porque eu não acompanhei o último, mas o resultado que você fez nos últimos mundiais que você participou, até então eram resultados inéditos, né? Ninguém tinha conseguido chegar entre os 10 primeiros, por exemplo, no mundial. Como você mesmo falou, as provas lá fora são extremamente competitivas. Tem muito remador bom remando lá fora. E é complicado você atingir aí entre os 10 primeiros, pelo amor de Deus, muito difícil. É. Então, eu participei de dois mundiais. O primeiro foi em 2014, foi o Mundial de Sprint, que aconteceu aqui no Brasil. Tá? Para quem não conhece, o Mundial de Sprint são provas curtas, é um tiro de 500 metros e tem uma prova, tem o tiro de 500 metros de OC6, o tiro de 500 metros de OC12, que é o famoso catamarã, Uhum. e o tiro de 1.500 metros. O tiro de 1.500 metros, ele é com curva de boia. São 5 curvas de boia. Então, é uma raia de 250 metros, que você faz 5 curvas de boia até completar 1.500 metros. São provas muito legais e exige muito treinamento específico. Prova de sprint é legal, mas vou te falar, tem que treinar muito pesado. Nessa época, eu competi convidado pela SAMU e a gente conquistou ali, se eu não me engano, foi a primeira medalha do campeonato para o Brasil, né? A gente ficou em segundo lugar no catamarã, na OC12, do 500 metros. E aquele realmente foi um resultado histórico, né? O Brasil nunca tinha conseguido uma medalha em campeonato mundial. E abriu, Ah, abriu ali a porteira e a gente saiu que nem doido.
Se eu não me engano, o Brasil ficou em segundo lugar aquele ano. Lógico, a gente só não ganhou do Tahiti, que não tem como, né? Não tem Ó, o como, né, Sérgio. cara? Valeu, Sérgio. Obrigado pelo convite aí, meu. Esse ano 2014 foi fantástico. Nossa, Tanto, que isso daí. tanto para mim como atleta, quanto como pessoa, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava treinando que nem louco lá com a SAMU, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu tive um contato imenso com o Kimokeu. O Kimokeu é um técnico havaiano, mas também é um kahuna. Kahuna são sacerdotes havaianos. E ele trouxe um lado cultural muito forte. Ele foi extremamente humilde, nunca criticou nada e ensinou um bocado a gente. Foi ele que falou para mim, Cauê, o que vocês estão ensinando aqui no Brasil? Porque se você está ensinando o seu aluno só a remar, você está ensinando muito pouco. Vá é muito mais que isso. É. Então, foi um ano assim muito especial para mim, pela conquista das medalhas do Mundial, mas também por esse contato que eu tive com o Kimokeu, né? Não só o Kimokeu, né? Tinha Nova Zelândia, Califórnia, Tahiti, Austrália, todas essas delegações deram um show, assim, porque eles eram excelentes competidores, mas muito humildes fora d'água, sempre solícitos. A delegação da Austrália fez questão de botar toda a molecadinha da Austrália para limpar o chão, sabe? Então foram exemplos assim que eu carrego comigo até hoje. E É aquele dos ensinamentos de berço, né? Que a canoagem proporciona. Isso é fantástico. exatamente. Essas experiências que eu queria que você falasse. Fantástico, fantástico. Essa vivência. Aí em 2017 eu fui para o Tahiti, para o Mundial de Longa Distância. Esse foi o primeiro Mundial de Longa Distância que teve. Até então, todos os mundiais eram de sprint, tá? Uhum. Então a IVF, que é a Federação Internacional, decidiu fazer o primeiro campeonato mundial de longa distância. E eu me classifiquei na V1. Só para deixar claro, a V1 é a canoa oficial no campeonato mundial, tá? Não tem OC1 no mundial. E aí eu fui como representante da individual. É um representante por país, né? E quem estava lá em 2017 costuma falar: a gente foi para o Tahiti para aprender a ser melhores remadores e aprendemos a ser melhores pessoas. Porque o tahitiano é um povo demais, sabe? Eles são extremamente humildes, eles são muito receptivos, eles ensinaram pra caramba a gente, muito humildes, sabe? Os melhores remadores do mundo são humildes. Se aqui no Brasil tem cara que bate no peito e fala que é remador, tá por fora, porque os melhores remadores do mundo são muito tranquilos, muito na deles. E aí, na minha prova, agora eu não me lembro, acho que eram 18 quilômetros. Na minha prova tinham 32 delegações, acho que foi a largada com o maior número de delegações. Porque se você levar em conta que tem países onde as mulheres não remam e tem países que não têm remadores suficientes para montar a OC6. Então a largada com o maior número de remadores foi a masculina individual, Individual. né? Por exemplo, a delegação do México só tinha um cara. E ela estava no individual masculino. Estava no É, individual masculino. Então eram exato. 32 pessoas, 32 delegações, e eu consegui chegar em 10º lugar ali. Foi uma colocação muito boa, assim, sabe? Eu consegui vencer de muitas delegações da Polinésia. Eu disputei o tempo todo ali com um cara de Samoa, que eu nunca imaginei que eu fosse ganhar de algum polinésio, sabe? Eu fiquei atrás mesmo ali de Tahiti, França, só que o cara da França treina no Tahiti, Havaí, Califórnia, então eu fiquei atrás das principais Alto potente. delegações, né? Foi um ano muito especial também para mim, pelo mesmo motivo. Eu fui lá para aprender a remar
e aprendi muito mais sobre como ser uma pessoa melhor, né? E consegui conquistar um resultado muito importante dentro da água, mas consegui ter uma vivência muito profunda fora da água também. É isso que a gente espera da experiência com a canoagem. É isso, né? Eu aprendi muito disso com você no tempo que eu passei, nos anos que eu passei na Roemana, e é o que eu procuro devagarzinho implementar por onde eu passo, né? No Yacht Club a gente faz um pouco do trabalho no dia a dia, um pouquinho do trabalho cultural, tem algumas aulas mais voltadas para a parte cultural que eu costumo dar. O pessoal às vezes torce o nariz um pouco para a aula teórica, então eu vou tentando falar um pouquinho disso na canoa mesmo, né, no que é um ambiente um pouco mais light, mais descontraído, nada de. E agora eu tenho dado aulas online para o pessoal do clube falando disso aí também, um pouquinho da parte cultural, né, que eu leio e que eu aprendi um pouco também no tempo que eu estive aí com você na Roemana. É, não tem como desvencilhar uma coisa da outra. A canoa, como a gente falou no início, e como você está dando os exemplos e falando, ela é muito mais do que um esporte, né? É igual você falou. Se nós estamos ensinando só os alunos a remar, nós estamos ensinando muito pouco, né? Tem muito mais coisa por trás disso. Exato, Ah, Heleninha Caide falando, é mais do que um estilo, um esporte de vida. É mais do que um esporte, um estilo de vida. Desculpa aí, Helene. deixa eu mandar um Mas beijo é por para a aí. Helena, aí, grande amiga. Querida, muito querida. Meu irmão, eu queria te agradecer muito. Semana passada o Instagram cortou a gente, que eu me empolguei no papo. Então, antes que cortem a gente, eu queria lhe agradecer demais, porque tem tempo, né, no Instagram. Foi um prazer enorme, uma alegria muito grande para mim poder lhe ver e falar. A gente se fala com frequência aí durante a semana, mas poder falar um pouquinho no vídeo assim com você é fantástico. Última vez que nós nos vimos pessoalmente, eu não pude remar com você, que eu estava com a pequena, mas eu estou lhe devendo uma visita e em Salvador você sabe que no Yacht Club as portas estão sempre abertas para você quando quiser, tá? É, pode falar, E meu a querido. Cláudia tá remando? Nossa, não vejo a hora de enfiar na água. Ela já tem o remo dela, né? Você sabe, ela já tem o reminho. Não vejo a hora. Logo, logo ela entra. Ela já tá ficando em pé. Já daqui a pouco dá para pôr na canoa já. Ah, legal. Pessoal, queria agradecer a presença de todos aí, tá? Obrigado pelas perguntas. Esse é um projeto do Yacht Clube da Bahia, Paddle for Life, tá? Queria agradecer à diretoria, à coordenação, Pato, Murilo, Clovão, que é parceiro. Eu sei que você está aí também assistindo. É, todo mundo, o Pato, todo mundo que está participando aí. Pessoal das lives, a NET está aí, seja bem-vinda, NET. Que a NET participou da live na semana passada, a Arinete, caiu. E é isso, turma. Obrigado, obrigado mesmo de coração, meu irmão. Tamo junto. Pô, eu que fico muito grato mais uma vez, Pitoco, você e o Yacht Clube pelo convite. Eu gosto muito de falar de VAR, fico feliz sempre quando abrem espaço, tá? E tenho um carinho especial aí por todos os remadores de Salvador. Eu dei uma clínica aí logo no comecinho, né? Quando vocês estavam Aliás, o Pitoco acho que nem estava em Salvador quando Não, eu dei a primeira clínica em Salvador. não tava não. Então tenho um carinho muito especial por todos os remadores daí. Legal, isso aí. E você está convidado, e todos estão convidados. Fevereiro do ano que vem tem Morro de São Paulo, Desafio Morro de São Paulo. Cauê, eu sei que já fez a prova, sabe que a prova é dureza, né? Então todos convidados aí mais uma vez. Beleza? Informações no Instagram do Yacht Clube tem várias, tá? Obrigado, meu irmão, mais uma vez. A gente vai se falando. Obrigado a todos. Aloha! Aloha! Tamo junto, grande abraço. Valeu!